Essa pilha enorme de pinheiros será transformada em embalagens de papelão. Uma única caixa pode conter material de milhares de árvores e passar pelas mãos de centenas de trabalhadores. Eles dizem que é só uma caixa, e eu digo, não é. Muita coisa entra nisso. Se você usou uma caixa de papelão nos Estados Unidos hoje, há uma chance de 1 em 3 de que a International Paper tenha feito essa caixa. É a maior empresa de papel do mundo. O papelão é essencial para inúmeras indústrias, protegendo itens enquanto eles se movem em caminhões e navios. E a boa notícia é que é um dos materiais mais reciclados do mundo. Mas se tanto disso é reutilizado, por que ainda temos que cortar milhões de árvores? E é possível fazer papelão ecologicamente correto? Essa fábrica na Geórgia é apenas uma das centenas de instalações operadas pela International Paper. Ela funciona 24 horas para atender a demanda de compras online, supermercados e muito mais. Mas ninguém nessa indústria chamaria seu produto de papelão. Por que você não gosta de usar papelão? Porque não é papelão. Os insiders chamam de embalagem ondulada. Uma camada ondulada impressada entre duas folhas externas planas. Mas sim, a maioria das pessoas chama de papelão. Fazer isso começa com árvores vivas. O engenheiro Alex Singleton nos levou por uma área cujas árvores foram vendidas para a International Paper há 2 anos. Desde então, foi replantada com pinheiros de folhas longas. Mas ainda levará décadas para que a nova safra amadureça. Para muitos silvicultores, nós só vemos um local explorado uma vez durante nossas carreiras. Entre essa fase e a próxima, provavelmente levará cerca de 30 anos. Após a colheita, os proprietários de terras ganham dinheiro vendendo as árvores para diferentes indústrias, o que as transforma em coisas como madeira, postes telefônicos e, claro, papelão. A ideia é transformar as florestas em um investimento para que mais pessoas as plantem e as mantenham. Sem florestas jovens e saudáveis, nossa indústria não poderia ter sucesso. Eu não vejo a exploração madeireira ou o corte raso de forma negativa. É só o começo do processo. Mas os críticos dizem que replantar árvores não é o mesmo que deixá-las crescer. Esta é uma das florestas mais industriais e intensamente exploradas do planeta. O sul dos Estados Unidos, às vezes chamado de cesto de madeira da América, abriga 2% das florestas do mundo. No entanto, ela produz quase 20% dos nossos produtos de celulose e papel, o que significa que é altamente produtiva ou altamente explorada, dependendo de quem você perguntar. Em um dia típico, cerca de 300 caminhões carregados com árvores recém-cortadas dirigem até essa fábrica. A primeira parada é o pátio de madeira. Algumas árvores são colocadas em pilhas enormes, o que garante que a fábrica possa manter operações 24 horas por dia. Eles vêm de fazendas e florestas em um raio de 120 milhas. Um irrigador os mantém molhados, para que fiquem frescos e reduzam o risco de incêndio. Um guindaste retira as árvores da pilha e as joga em uma máquina que retira a casca. Com um tambor de descascamento, você remove a casca. Eu digo às crianças que parece um descascador de batatas. Esse processo cria toneladas de cascas, que serão queimadas para obter energia. Os troncos descascados passam por um triturador e se acumulam aqui. Naquela pilha de lascas de madeira, podemos armazenar até cerca de 100 mil toneladas de lascas. A fábrica levará cerca de 10 dias para processar essa montanha de madeira. Uma correia transportadora alimenta a próxima etapa, o pulpeamento. O pinho é feito de fibras longas e fibrosas, unidas por uma substância adesiva natural chamada lignina. Os fabricantes de papel querem as fibras, mas não a cola, então eles usam vapor e produtos químicos para dissolvê-la. A reação pode criar gás com um cheiro de enxofre. Se você já notou um odor podre ao dirigir perto de uma fábrica de papel, provavelmente é por isso. O Jornal Internacional diz que suas fábricas são construídas para capturar muitos desses gases, e isso reduz o cheiro. As fibras estão cobertas por uma mistura tóxica de produtos químicos e resíduos de árvores. Por isso precisam ser limpas. O licor que é lavado evapora e se consolida, e vai para o que chamamos de caldeira de recuperação. Em outras palavras, a fábrica queima esses resíduos pegajosos.
criando vapor e produtos químicos que podem voltar ao processo e economizar energia. Na verdade, somos fábricas dentro de uma fábrica. Então temos nossa própria planta química. Na verdade, essa usina produz cerca de 75% de sua própria energia no local. A IP também está queimando menos carvão do que costumava, o que ajuda a reduzir as emissões da fábrica. Mas as árvores retêm muito carbono. E o próprio relatório de sustentabilidade da empresa diz que o carbono liberado pelo processamento das árvores foi mais que o dobro das emissões da queima de combustíveis fósseis em 2022. Antes que a polpa vire papel, os trabalhadores adicionam papelão usado. Embalagens antigas ganham um novo começo nesse armazém. As caixas que a gente usa aqui na usina de reciclagem vêm de varejistas e supermercados locais que estão em um raio de 480 quilômetros da fábrica. Katie Fries trabalha nessa usina de reciclagem há 3 anos. Ela diz que as pessoas ainda têm muitos conceitos errados sobre o processo. Nosso processo é projetado para remover coisas como graxa e fita. Basta reciclar qualquer caixa de papelão ondulado que você tenha, seja com fita ou comida, e ela pode ser usada para fazer papel de novo. Você pode reciclar uma caixa de pizza. Todos os dias, essa fábrica recicla 500 toneladas de papelão usado. Cada tonelada protege árvores, energia e água. Economizar água é essencial, porque quase todas as etapas da fabricação de papel usam muita água. O papelão usado também é pulpeado. A água e os produtos químicos se misturam com as fibras frescas. Os trabalhadores chamam essa enorme máquina de papel. Ela pressiona a polpa, espremendo a água. Em seguida, a mistura passa por uma série de secadores aquecidos a mais de 93 graus Celsius. Quando desce pela máquina, a folha fica mais seca. E depois de tudo isso, você ainda tem apenas papel. Para se tornar embalagem ondulada, os rolos seguem para uma fábrica de caixas, como essa em Illinois. Aqui, papel flexível se transforma em caixas resistentes. O coração da fábrica é o ondulador. A ondulação é como a camada do meio da embalagem ganha aquele formato ondulado característico. As ondas são chamadas de flautas, e são elas que dão resistência a esse tipo de embalagem. Existem diferentes tipos de flautas. As menores imprimem melhor, mas são menos resistentes. As maiores não imprimem tão bem, mas têm melhor resistência. Essa fábrica pode produzir caixas em mais de 1.600.000 designs diferentes. A menor caixa que já fiz era do tamanho de uma caixa de anel. A maior que eu já fiz numa das minhas fábricas era para uma máquina de lavar. Depois de colar as camadas, os retoques finais incluem a impressão em gráficos e o corte das folhas em seus formatos finais. Para economizar espaço, a maioria das caixas é enviada aos clientes plana, e quaisquer sobras ou resíduos podem ser reciclados novamente. Nos Estados Unidos, mais de 70% do papelão usado é reciclado, o que é muito mais alto do que as taxas de alumínio, vidro ou plástico. O papel ondulado é fácil de reciclar porque a cadeia de suprimentos o apoia, então há valor nisso. Também ajuda que quase 80% dos americanos possam reciclá-lo usando lixeiras em suas calçadas. Então por que a indústria ainda usa tantas árvores? Parte disso é que papelão velho não pode ser reciclado indefinidamente. A EPA diz que ele só pode passar pelo processo cerca de 7 vezes. Cada vez que passa pelo pulpeamento e mistura, as longas e fortes fibras de pinho ficam um pouco mais curtas e fracas. Eventualmente, os pedaços de papel degradado simplesmente passam pelas telas e saem do processo. Então, a reciclagem é muito importante. Mas mesmo que 100% das caixas fossem reutilizadas, fazer novas ainda significaria cortar árvores. Alguns especialistas dizem que a grande questão é se a indústria administra as florestas de forma responsável. A International Paper obtém mais de 90% de sua fibra de árvores no sul dos Estados Unidos, onde a maioria das florestas fica em propriedade privada. O que a gente faz é fornecer um mercado viável para as árvores desses proprietários de terras. Dessa forma, eles vão ter uma renda ou receita para pagar pelo reflorestamento que acontece na terra deles. Silvicultores e empresas de papel argumentam que, sem esse mercado, as pessoas podem simplesmente vender suas terras, perdendo florestas para sempre para agricultura, estacionamentos ou outros usos. Dados da Universidade de Maryland mostram que a cobertura florestal nos Estados Unidos continua praticamente a mesma dos anos 2000. Para mim, como silvicultor, significa que estamos fazendo o nosso trabalho direito.
que a gente cuida do meio ambiente e que a gente promove o crescimento florestal. Mas medir a área florestal é complicado. Para começar, nem todo mundo concorda sobre o que é uma floresta. Plantações de pinheiros não são florestas, elas são fazendas de árvores que não têm a diversidade estrutural, a diversidade biológica da qual muitas dessas espécies dependem. Uma ONG ambiental chamada Dogwood Alliance afirma que as fazendas de árvores estão substituindo florestas naturais, e isso pode ter impacto global. Especialistas estimam que florestas naturais armazenam 40 vezes mais carbono do que plantações, o que as torna cruciais para retardar as mudanças climáticas. As florestas também têm muitos outros benefícios, como filtrar nossa água potável e reduzir a erosão. Certas técnicas florestais, como deixar algumas árvores grandes no lugar, ajudam as florestas plantadas a manter esses benefícios. Eu acho que há maneiras de administrar florestas de forma sustentável sem tirar as árvores maiores e destruir completamente a complexidade estrutural de uma floresta. Mas isso requer uma civicultura realmente qualificada e direcionada, e isso sempre acontece. No final das contas, o mundo usa muito papel. E esse papel tem que vir de algum lugar. Você pode ver certificações nas caixas. Elas servem para indicar que são feitas de árvores colhidas de forma sustentável. A International Paper afirma que mais de 30% das fibras que usou em 2022 vieram de florestas com essas certificações. Acredito que há uma maneira da indústria e a conservação coexistirem nas florestas do sul. Mas é preciso haver um esforço de boa fé de todas as partes.